Olá pessoal, meu nome é Bianca, primeira vez que eu tô fazendo um vídeo para falar de ligamento, uma coisa que me atormentou muito nos últimos 7 anos. E eu tenho buscado informações no YouTube a respeito, mas como o fisioterapeuta tinha comentado, nem todo vídeo, né, serve para todo mundo. Então eu vou falar aqui da minha experiência, até para ficar de registro para mim, porque foram os últimos 7 anos muito difíceis da minha vida. Uma vez que eu sou uma pessoa ativa, hoje eu tô com 43 anos, mas quando eu rompi meu ligamento cruzado anterior, eu tava com 36 anos. Eu rompi o ligamento no show do Rock in Rio, Slipknot, um rapaz me deu uma truncada e eu caí de lado, levantei, percebi que alguma coisa errada tinha acontecido, fui para a enfermaria, perdi o show. Chegou lá na enfermaria, eles não fazem nada, só te dá um pouquinho de gelo e rala. Enfim, de lá pra cá eu venho sofrendo esse tormento que é o viver sem o ligamento, né? Hoje eu vejo as pessoas correndo, se ajoelhando, dançando, pulando, e elas não têm nem noção do quão importante e do transtorno que é, da dor que é, emocional e física, você não poder fazer essas coisas naturalmente, inclusive trabalhar naturalmente, como qualquer pessoa comum. E então eu há 7 anos sofri esse incidente, né? Daí eu fui no hospital público que tem aqui no Rio, sou do Rio de Janeiro, no Miguel Couto. Lá eles somente bateram uma radiografia e viram que não tinha nada quebrado e me passaram nimesulida. Tomei aquele período de nimesulida e nada. Joelho inchado, instável. E eu sou uma pessoa que, além de ser ativa no sentido profissional, eu também era uma pessoa bem ativa no sentido de correr na praia, natação, fazer circuito, futevôlei, enfim, vários esportes que eu sempre fui, desde adolescente, incentivada e orientada e tomei gosto por fazer. Daí eu comecei a me limitar, né? Engordei por causa disso também, e por causa da idade, conforme você vai ficando mais velho, os hormônios, etc. Não que eu coma mais ou menos do que eu já me alimentava anos atrás, mas enfim. Peso no joelho também, mais peso no joelho, um joelho já danificado dá um certo, né? Ou seja, eu passei a me movimentar menos, era tudo muito limitado, né? Então minha mãe sofreu um acidente, minha mãe foi atropelada, foi parar nesse hospital, nesse Miguel Couto, e lá o médico que atendia ela lá, que ela quebrou o fêmur e o sacro. Na consulta com o médico de revisão, depois da cirurgia dela, ele fez a gentileza de olhar meu joelho, porque eu expliquei o que estava acontecendo. Daí ele falou, antes você tivesse quebrado o joelho, porque pelo que eu percebo aí, você teve rompimento dos ligamentos. Agora tem que ver como é que tá isso daí. Aí me passou uma ressonância para eu fazer. Passado o tempo, eu fiz a ressonância. Eu, com o plano de saúde do meu trabalho, que é o plano assim, procurei um médico que fosse especialista em joelho, difícil de achar. Quando eu achei foi no Memorial do Engenho de Dentro, né? E, pelo visto, no plano básico que eu tenho, só tinha ele como responsável pela essa parte de joelho. Daí, depois de quase 2 anos eu fui no show, era dia 26 de setembro de 2015.
quando foi dia 23 ou 27 de janeiro de 2017, foi que eu operei o joelho. Daí eu cheguei lá, expliquei para esse médico. Eu não tinha procurado o posto de saúde para entrar na fila do CIGEG, sabendo eu que o INTO é muito competente nesses tipos de cirurgia, e Miguel Couto e tudo mais, porque naquela época o CIGEG estava muito complicado, era uma época que o CIGEG não andava, a fila do CIGEG não andava. Então, eu entreguei essa missão, né? Confiei lá no Memorial Engenho de Dentro com aquele médico. Antes eu tivesse ficado esperando, porque já tem 7 anos eu estou operando pela segunda vez o joelho, porque da primeira vez nitidamente não deu certo. Eu praticamente fiquei acordada durante a cirurgia. Percebi que o médico não sabia nem quem ele estava operando. Pela fala dele, perguntando se eu era gorda, que meu joelho era cheio de gordura, pedindo para a instrumentista lá toda hora lavar o instrumento lá na pia, enfim. Nisso, eu devo ter sido operado no fim da tarde para o início da noite. Quando foi 5h30 da manhã do dia seguinte, o hospital já estava batendo no meu ombro para eu sair, meter o pé, porque já tinha outro no meu lugar. Ou seja, fui enxotada do memorial, do Engenho de Dentro, sem nem sequer ter passado um médico para me olhar, para me orientar, sem nem sequer ter passado um fisioterapeuta. Quando passou-se os 15 dias, eu voltei lá. Outro médico que me atendeu, porque o meu que tinha operado estava de férias, então ele estava de menos importância, né? Fiquei lá 300 horas, igual fila de antigamente do INPS, para conseguir tirar o ponto, para ele olhar e ele protelar para quando meu médico voltasse. Nisso, a partir daí, foi que eu comecei que eu questionei a respeito da fisioterapia, que eu sabia que fisioterapia, eu soube no YouTube, nos vídeos e a experiência de outras pessoas que a fisioterapia começa logo no primeiro dia e tal. Aí eles me deram um papel lá para eu ir fazer a fisioterapia lá, no memorial mesmo. Então eu ficava me deslocando para o memorial para fazer a tal fisioterapia. Profissional lá, o fisioterapeuta eficiente, muito simpático, e só que é só aquela primeira entrevista, depois você é jogada lá no espaço coletivo de fisioterapia para as estagiárias, os estagiários de fisioterapia, mesmo com muita boa vontade, fazer em você, né, a fisioterapia. Né? E logo no início, o fisioterapeuta comentou que achou que meu joelho estava frouxo, que ele nunca tinha percebido um joelho tão frouxo para LCA. Mas eu leiga, né, e tentando ter fé e acreditar, né, porque é muito ruim você viver a vida tendo um monte de cuidado para andar, você sendo jovem. O joelho saindo do lugar o tempo todo, deslocando, você vai descer um ônibus, desloca, você vai virar, como o joelho vira junto, seu joelho sai do lugar, né? Se você precisar correr por algum motivo, não consegue. E eu, ainda mais eu que corria, né? Na areia, na terra, na praia, no asfalto. E aí eu, ainda assim, cheia de fé, depositei bastante fé, só que essa recuperação foi muito doída. Eu sentia dores alucinantes, fiquei cheia de hematomas, tomei aqueles remédios que ele me passou, não funcionava, gelo, né? Minha perna ficou meio que dura,
ela não dobrava, ela ficava semi-esticada. Depois que tirou os pontos e tudo, a mesma coisa. E dava-se a entender que era eu que não tinha feito nada, enfim, não fui orientada, né? Eu tentava fazer por minha conta, mas como o joelho estava ultra inflamado, ultra doído, que até o calcanhar ficava inchado, era muito sofrido. E lá na tal fisioterapia, que eu fui bastante meses, sei lá, uns 8 meses, era extremamente sofrido e doído, né? Até que eu encontrei um outro fisioterapeuta particular, além do plano, e ele fez meu joelho voltar a esticar. Falou para mim que se eu fizesse musculação, como o médico que tinha me operado mandou ir fazer, eu ia ficar para sempre com o joelho encurtado, com a perna encurtada, como muitos que tinham na academia, e que era melhor eu fazer uma fisioterapia apurada antes. Então eu fiz a fisioterapia, minha perna voltou a esticar. Lógico que eu ajoelhar 100%, dobrar 100% para trás, né? É uma coisa que ficou muito difícil de eu conseguir. Fiz hidroginástica, né? Depois eu fiz musculação, porque daí eu fiquei com medo, né? Achando realmente, tem alguma coisa errada comigo. E todas as outras pessoas que eu conheci depois, que faziam a tal cirurgia, LCA e tal, cara, rapidamente a pessoa se recuperava, já saía andando, 2 meses, 3 meses depois já estava plena, já estava trabalhando, tranquilo, 4 meses, 5 meses, mesmo fazendo fisioterapia e eu na mesma. Então, o que acontece? Eu resolvi voltar lá no médico, em 2020. Quando eu cheguei lá, ele me engabelou, me passou remédios pesadíssimos para dor, porque eu sentia muita dor, pregabalina, me engabelou com um tipo de colágeno lá, com ácido hialurônico, caríssimo, e mandando eu fazer musculação, como se isso fosse resolver todos os problemas. E ele viu, e ele já estava com a nova ressonância em mãos, então ele viu que o serviço dele não tinha dado certo. Mesmo assim, eu comprei essas paradas, fui para musculação, meu joelho só piorando, reclamei da conduta do médico. Eles me passaram para um outro médico no centro da cidade, muito simpático, atencioso, mas ele até meio que me desencorajou, dizendo que a segunda cirurgia seria muito pior, minha recuperação, que não faria a cirurgia do jeito que o outro tinha feito. E não foi só esse que disse. Outros médicos particulares e públicos também tinham falado que a técnica que eles usavam hoje em dia era era outra. Enfim, mas eles são corporativistas, então o médico não vai falar mal do outro, né? Mesmo porque eles não vão querer depois se fazer ter prova contra o colega, né? E tudo mais. Eles confundem a questão da ética com essa questão do corporativismo conveniente. Enfim. Daí eu fiquei mais desanimada ainda. E musculação, reforço muscular. Só que não adianta, né? Fora que, na última vez que eu tinha ido lá naquele médico que me operou, ele viu a ressonância, me sentou na maca e ele fez aquele movimento gaveta com o joelho. Só que ele fez com uma brutalidade tão grande que eu, que não sou muito fresca, eu que sou muito tolerante à dor, eu dei um grito e meu joelho saiu muito mais frouxo do que nunca de lá.
E eu com a sensação de que o pouco de estrutura que eu tinha no meu joelho, que servia de ligamento, ali se foi. Saí de lá mancando, fiquei umas 2 semanas mancando, tomando o anti-inflamatório que ele receitou, então. Só que eu trabalho em pé, eu trabalho andando de um lado para o outro, e o joelho começou a ficar pior e criar um calombo horroroso no joelho. Vira e mexe aquele calombo, eu botando gelo, botando cataflã, esse tipo de coisa, e nada, e ficando desse jeito. Daí eu resolvi ir na clínica da família, que me encaminhou para o INTO, lá na Baixada Fluminense, em Nilópolis. E o médico que me atendeu a primeira vez lá falou, não, tem que operar, porque você tem ainda 43 anos, ele viu, né, minha estrutura física. Todos eles perguntavam se eu fazia crossfit. Eu falei, não, eu sei os males do crossfit, eu não faço crossfit, não é a minha, né? Eles achavam que eu, pela minha estrutura física e por causa do rompimento desse jeito, teria sido crossfit. E ele me explicou que aquele calombo tinha a ver com o parafuso que tinha sido deslocado, da cirurgia mal feita. Aí tá, me passou nimesulida para tomar, que para mim não serve de nada, nimesulida, mas eu tomei, o calombo não diminuiu, eu continuei botando gelo e fazendo massagens, e aí eu achava estranho, porque aquilo ali também tirou bastante da sensibilidade que eu tinha na perna. A primeira cirurgia que eu fiz, eu tinha tirado como enxerto parte do tendão patelar, do joelho esquerdo. Então, daí você já perde um pouco da força da perna, da sensibilidade. Então, eu fiquei totalmente sem sensibilidade. Então, eu falseava com muita facilidade, eu caía à toa. Tava horrível. Até que um dia, passaram-se alguns meses, eles entraram em contato comigo 2 vezes, o INTO da Baixada, só que eles queriam que eu abandonasse tudo naquele momento e fosse para o hospital. E aí eu não podia, porque ou eu estava no trabalho, sozinha, eu tenho uma filha pequena, eu tinha que organizar a minha vida para poder ir fazer uma cirurgia. Na segunda vez que eles me ligaram, idem. Até que na terceira vez, que eu já tinha até pensado, eu voltei pro final da fila, não vão me chamar tão cedo. Me chamaram. E eu fiz a cirurgia. E até o momento eu estou satisfeita com a cirurgia, satisfeita com o hospital. Achei um hospital público, estadual, simples, porém com funcionários muito comprometidos e que sabem o que estão fazendo, né? Eu até o momento eu não tenho nada do que reclamar. A minha recuperação está longe de ser pior, como o médico da assim me falou, o segundo que eu fui, né? Pelo contrário, também eu não sei se tem a ver eu já estar fazendo reforço muscular há 1 ano, né? E as minhas experiências também com cirurgias e com esse tipo de cirurgia, o que eu passei, com algumas coisas que eu li e vi na internet, né? Então, agora, eu não tenho muito o que reclamar, não. Hoje está fazendo 14 dias. 14 dias que eu operei. Não sinto mais aquelas dores. Aliás, comparada à anterior, eu quase não senti dor, né? No princípio, quando mudou o tempo, esses dias que aqui tá frio, no Rio de Janeiro faz frio, quem diz que não faz é mentiroso, essa propaganda não é 100% verdadeira. Faz muito calor quando é época de calor. Quando é época de frio, junho, julho, agosto, setembro, faz um friozinho com veranicos, né? Faz frio com veranicos. E nesses períodos de frio à noite, dói.
né? Mas eu tomei eu tomei todo o remédio, antibiótico, foi uma fortuna tudo que eles me passaram. 3 remédios foram tudo quase R$ 500. Mas pelo menos eles me passaram remédios que eu creio que sejam de qualidade, né? O antibiótico, o de trombose e... Aliás, foram 4. Foi um pra dor, né? Aquele que a gente põe debaixo da língua. Foi o Cefaclor. Foi um outro aqui para trombose. Esse aqui, que é, como é que é? Rivaxabana. E um outro, que é uma nimesulida misturada com pantoprazol, né? Por causa do estômago. Então, são remédios caros. Mas eu já consegui tomar todos, eu só vou ter que tomar esse de trombose por mais 15 dias, que são 30 dias. E parece que são remédios que fazem efeito. Tenho feito bastante gelo. No início eu fazia até algumas compressas de água morna, porque eu precisei drenar bastante meu joelho. Ficava totalmente encharcado de salmoura com sangue o joelho, porque os médicos dizem que isso é normal, que a gente não pode deixar dentro, tem que drenar, apertar bastante, fazer bastante massagem, até a salmoura toda sair pela cicatriz. Hoje a cicatriz está ótima, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ai, desculpa. Hoje tá assim. Essa daqui é a cicatriz antiga, sem o calombo, né? Aquele calombão que eu falei, que o médico explicou que aquele calombão que eu tinha aqui era o parafuso do serviço anterior que estava atravessado aqui, ou seja, se deslocou e ficou atravessado. Hoje eu tenho mais sensibilidade, tá? Hoje eu tenho mais sensibilidade. Tá meio úmido assim porque eu tava com gelo nele, né? E tá aqui os pontinhos e fiz ele no meio aqui, né? E soube também que eu tive que fazer o posterior também. Então foi o ligamento cruzado anterior e o posterior, que eu creio que possa ter sido rompido naquele gesto gentil da manobra que ele fez de gaveta no meu joelho na última vez, né? Eu, diferentemente de antes, eu consigo dobrar meu joelho quase que no ângulo de 90 graus, né? Recebi a orientação lá do fisioterapeuta, né, de alguns exercícios que são dobrar, ficar com a perna fazendo com o pé assim. Na outra, isso era tão inchado que eu não conseguia fazer, né? As pontas dos dedos, né? Fazer desse jeito. Hoje em dia não tá nem mais tão inchado, ó. Acabei de tirar o gelo. Levantando, extensão. E fazendo a dobradura da perna, né? Então, isso eu faço. Ele me recomendou fazer 3 vezes no dia. Então, eu faço com auxílio da minha filha. E eu, como eu tô querendo fazer de tudo para não dar errado essa cirurgia, ainda tô usando aqui as muletas ainda, né? As muletas. Mas eu percebo que eu já tô conseguindo caminhar, né? Sem pisar com o pé, né? Mas estou conseguindo melhor, né? Então, essa foi a minha experiência em relação à cirurgia e o rompimento dos ligamentos, né? Se eu puder ajudar alguém com essas informações, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou postar esse vídeo, porque eu tenho, né, feito um intensivão já há um bom tempo sobre vídeos de cirurgias de ligamento cruzado.
E cada um tem uma experiência, cada um tem uma biologia, uma recuperação. Eu vi vídeos de pessoas que no primeiro, segundo dia já estavam andando, a perna não atrofiou, a minha atrofiou bastante em relação à outra, né? E aí tem gente que tá na mesma situação da minha primeira cirurgia. E isso é uma coisa que, quando eu via, eu ficava meio preocupada. Falava, gente, eu escrevi numa postagem, na primeira vez que não deu certo, era assim que meu joelho ficou, né? Quando eu vejo pessoas que não sentem muita dor alucinante, que não conseguem fazer os exercícios, que são 4 exercícios apenas, né? Para os primeiros 15 dias e tal. E o inchaço e tudo. Daí eu pensei, tomara que essa pessoa fique bem, tá bom? Então é essa a minha experiência. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa que eu possa ajudar, fique à vontade. Um abração e um beijão para todos, saúde e paz, que é isso que a gente precisa. Adeus.